Paixão e morte de Jesus Cristo. Vamos ler um trecho da obra do Padre Bert, que narra os últimos momentos de nosso Senhor Jesus Cristo antes da sua morte, e é tirado do Evangelho de São Mateus, o capítulo 26, do Evangelho de São Marcos, o capítulo 14, do Evangelho de São Lucas, o capítulo 22, e do Evangelho de São João, capítulo 18. O jardim de Getsemane, a gruta da agonia e os 3 fiat, o suor de sangue, o anjo consolador e o beijo de Judas e a prisão de Jesus. O recinto onde Jesus acabava de penetrar chamava-se Getsemane, nome que significa lagar de azeite. Naquele lugar é que se comprimiam, para lhes extrair o sumo, as azeitonas que se colhiam em abundância nas oliveiras do monte. Ali também é que Deus estava esperando ao novo Adão para triturar debaixo da prensa da eterna justiça. Ao vê-lo entrar no horto de Getsemane, não considerou o Pai Celeste nele mais que o representante da humanidade decaída, degradada por todos os vícios e manchada por todos os crimes. E Jesus, o leproso voluntário, consentiu em não ser desde aquele momento, mas que o homem das dores. Deixou que a sua divindade se eclipsasse e que a humanidade, com as suas debilidades, fraquezas e desolações, lutasse só por só com o sofrimento. A fim de não submeter os apóstolos a uma prova demasiadamente forte, mandou-lhes que o esperassem na entrada do horto. Sentai-vos aqui, disse, enquanto eu vou ali um pouco mais dentro para orar. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, aquelas 3 testemunhas da sua gloriosa transfiguração no Tabor. Só eles, fortalecidos com aquela grande lembrança, eram capazes de assistir ao espetáculo da sua angústia sem se esquecerem de que era o Filho de Deus. Mal se ouviu só com eles, caiu numa profunda prostração. A divindade suspendeu a sua influência e o homem encontrou-se a braços com a aterradora visão do suplício que ia sofrer. Um tédio profundo e um horror imenso, juntos a uma tristeza que ninguém poderia sequer imaginar, se apoderaram da sua alma a tal ponto que irrompeu naquela exclamação angustiosa: a minha alma está triste até a morte. Sem o milagre do alto, a humanidade sucumbiria ao peso da dor. Os 3 discípulos, comovidos e aterrados, olhavam para ele com ternura, mas sem ousar pronunciar uma palavra. Disse-lhe Jesus com voz trêmula: ficai aqui e vigiai, enquanto eu também vou orar. Afastou-se, como que arrastando-se com dificuldade, à distância de um tiro de pedra, até a gruta que desde então se chamou Gruta da Agonia, mas a terrível visão seguiu para aquela sombria caverna. Logo que ali chegou, viu perpassarem-se diante dos olhos instrumentos de suplícios de toda a casta: cordas, flagelos, cravos, espinhos e uma cruz. Verdugos com a boca cheia de zombarias e blasfêmias e um povo em delírio, a oprimi-lo com vilanias sem nome. Por um momento recuou horrorizado, mas enfim, caindo de joelhos com o rosto em terra, exclamou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Deus, porém, queria que ele bebesse o cálice até o fim, e por isso nenhuma voz do céu respondeu à sua queixa. Aterrado,
trêmulo e coberto de suor, levantou-se e arrastou-se para onde estavam os 3 apóstolos para neles buscar qualquer consolação. Mas eles estavam prostrados e amodorrados com a tristeza. E mergulhados como estavam numa espécie de letargo, mal reconheceram o seu mestre. Queixou-se ele daquele abandono e, dirigindo-se mais em especial a São Pedro, que há momentos fazia tão belas promessas: Tu dormes, Simão, disse ele. Como? Não pudestes velar 1 hora comigo? Vigiai e orai para não sucumbir no momento da provação. O espírito está pronto para prometer, mas o corpo é fraco. Tendo assim estimulado os apóstolos, voltou segunda vez à gruta. Reapareceu-lhe a visão ainda mais aterradora. Ele, o Santo dos Santos, viu-se coberto como uma montanha de pecados. Todas as abominações e todos os crimes, desde a prevaricação de Adão até o último pecado cometido pelo último dos homens, se levantaram diante dele e lhe se pegaram como se todos fora ele o culpado. E bradou-lhe uma voz: Olha para todas essas monstruosidades, pertence-te a ti espiá-las com sofrimentos proporcionados ao número e à enormidade dos atentados cometidos contra Deus. Prostrado no pó, com o coração triturado e a morrer de dor à vista do pecado, ainda assim encontrou força bastante para tornar a dizer com sublime resignação: Meu Pai, se é preciso que eu beba este cálice, faça-se a tua santa vontade. E tendo dito estas palavras, tornou outra vez aos apóstolos, na esperança de encontrar junto deles algum conforto para sua alma exausta. Mas tinham os olhos amodorrados e de tal modo se sentiam oprimidos por uma tristeza esmagadora que não acharam uma só palavra para lhes responder. Então entrou pela 3ª vez na gruta para lhe sofrer uma agonia mortal. Coberto com todos os pecados dos homens e sofrendo tormentos inauditos no seu corpo e na sua alma, viu milhões de pecadores por eles resgatados, que o perseguiam com seus desprezos e ódios ferozes através de todos os séculos. Viu-se a perseguirem a igreja, a calcarem os pés à hóstia santa, a partirem a cruz, a blasfemarem de sua divindade, a decapitarem-lhe os filhos e a trabalharem com todas as forças para mergulhar no inferno as almas pelas quais dava o seu sangue. À vista de tão monstruosa ingratidão, caiu Jesus como aniquilado. O seu corpo estava banhado de um suor de sangue, e gotas de sangue lhe saíam de todos os poros, corriam-lhe pelas faces e caíam na terra. Contudo, não cessava de orar e com voz moribunda repetia a seu Pai que estava pronto para beber até o fim o cálice das dores. Ia inevitavelmente seguir-se à morte aquela inefável angústia, quando baixou do céu um anjo para o consolar e fortalecer. E no mesmo instante voltou Jesus à sua calma e serenidade e, aproximando dos seus apóstolos, disse-lhes com aquela sua ordinária indulgência: Agora dormi e descansai tranquilos, pois já não mais precisais de velar comigo. Mal, porém, haviam cerrado os olhos, disse-lhes: Levantai-vos e vamos. Eis a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. O que há de trair está perto. E ao clarão dos achotes que iluminavam o vale, puderam ver um tropel de gente armada que se dirigia para o jardim de Getsemane.
era Judas à frente dos soldados que deviam prender Jesus. Capítulo 2. Jesus diante de Caifás. Senhores, enfim, de Jesus, puderam os fariseus satisfazer o ardente ódio que lhe tinham votado desde há tanto tempo. E para humilhar aquele profeta que se dava por Messias, quiseram fosse tratado como um criminoso vulgar. Por ordem deles, ligaram-lhe os soldados da coorte os braços sobre o peito. E depois, por meio de cordas presas a uma cadeia que lhe cingiram à volta do corpo, fizeram nos esbirros caminhar diante de si, como se tratara de um ladrão ou de um assassino. E da quinta de Getsemane, pôs-se o cortejo em marcha para o monte de Sião, onde se encontrava o palácio dos pontífices. Lá é que Jesus devia ser julgado. Ao atravessar a ponte lançada sobre o Cedron, os verdugos, por instigação dos fariseus, precipitaram a inocente vítima no leito da corrente. E como não tinha Jesus mais vestidos que a sua túnica e o manto, caiu todo o peso do corpo sobre as pedras amontoadas no fundo do riacho lodoso, o que ocasionou um redobramento de sarcasmos e insultos. Que espetáculo divertido para aqueles chefes de Israel o de verem prostrado no lodo e no fundo de um charco aquele taumaturgo que tirava os mortos do sepulcro. Mal sabiam eles, os doutores e sacerdotes vis, que naquele mesmo momento verificavam em Jesus aquelas palavras proféticas. No caminho beberá da água da corrente e por isso levantará a cabeça. Depois daquela queda, avançou com dificuldade o prisioneiro arrastado pelos soldados pelo vale para o palácio do sumo sacerdote. Os habitantes de Jerusalém ignoravam totalmente o crime que os seus chefes acabavam de cometer. Contudo, começava já a reinar na cidade adormecida uma certa agitação. Decididos a concluir o negócio naquela mesma noite, os chefes do Sinédrio tinham mandado prevenir os seus colegas para que se juntassem no palácio de Caifás. Corriam emissários em todas as direções, à procura de testemunhas falsas, com o fim de encobrir a sua infâmia com aparência de legalidade. Enfim, como era preciso dar ao julgamento uma certa publicidade, dirigiram-se para o tribunal os fariseus mais opostos ao profeta e às suas doutrinas, para assistir ao interrogatório e aplaudir os juízes. De resto, a população pronta sempre a uma palavra dos seus mentores, a amotinar-se contra o inocente, já começava a agitar-se na sombra. Chegou o cortejo ao palácio dos pontífices pela 1h da manhã. Os soldados levaram Jesus para uma das salas onde estava o magistrado incumbido de formular a acusação. Este juiz instrutor, chamado Anás, não era outro senão o sogro de Caifás, o qual, sumo sacerdote como era, devia pronunciar a sentença. Depois de ter ocupado o sumo pontificado durante largos anos, tinha Anás feito passar sucessivamente aos diversos membros da sua família, ficando ele sempre a primeira autoridade no sinédrio. Por isso, Caifás não fazia senão conforme as inspirações e a direção desse astuto velho. Introduzido à presença do ex-pontífice, Jesus, carregado de cadeias, manteve uma atitude firme e um semblante calmo e sereno. Tinha Anás preparado com cuidado o seu interrogatório. Fez ao preso muitas perguntas sobre os seus discípulos e doutrinas,
com a esperança de colher qualquer indício de maquinações tenebrosas contra a lei mosaica. Mas aquela esperança foi para logo reduzida a pó. Todos os seus discípulos não disse Jesus uma só palavra, pois era dele pessoalmente que se tratava e não dos que o tinham seguido. E quanto à sua doutrina, contentou-se com responder: eu ensinei nas sinagogas e no templo, diante do povo reunido, em secreto não disse nada. A que fim interrogar-me sobre a minha doutrina? Interrogai aqueles que me ouviram. Eles bem sabem que o que eu ensinei e darão testemunho à verdade. Nada mais acertado que esta resposta. Tanto assim que o velho pontífice pareceu de todo em todo desconcertado. Mas um dos servos veio-lhe em socorro, pois abeirou-se de Jesus, aplicou-lhe uma vigorosa bofetada e disse-lhe com um tom de furioso: é assim que falas ao pontífice? Jesus, sem deixar transparecer a mais pequena emoção, respondeu àquele miserável: se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? O indigno servo ficou-se calado bem com seu amo. Este último, confuso e desconcertado, levantou bruscamente a sessão a fim de não se expor a novas humilhações e ordenou aos soldados que o levassem o preso ao tribunal de Caifás, onde se encontravam reunidos os membros do Sinédrio. Composta como era de fariseus e saduceus, inimigos declarados de Jesus, de pontífices invejosos da sua glória e de escribas que ele 1000 vezes confundira perante o povo todo, não pensava aquela assembleia de modo nenhum em dar uma sentença de justiça, mas em executar um projeto de vingança. Basta lembrar que 3 vezes já, em conciliábulos secretos, tinham aqueles mesmos juízes condenado a Jesus, excomungado seus partidários e, por fim, decretado a morte dele. Não tinha, porventura, Caifás, numa daquelas reuniões, pretendido que o triunfo de Jesus arrastaria consigo a destruição da nacionalidade e que, portanto, a sua morte se tornava uma necessidade de salvação pública? Estava, pois, Jesus condenado de antemão pelo presidente do tribunal e por seus conselheiros, que todos lhe tinham seguido a opinião. E por isso é que aqueles homens iníquos tomaram com diversão, naquele processo, violar todas as leis. Era proibido aos juízes ter audiência na véspera ou no dia de sábado, pois, como a execução do criminoso devia seguir imediatamente a sentença, os preparativos do suplício teriam levado a violar o descanso do dia santo. Também proibia a lei, sob pena de nulidade, que se julgasse durante a noite um negócio de vida ou morte, porque as sessões deviam de ser públicas. E por este motivo não funcionava o tribunal, senão entre o sacrifício da manhã e o da tarde. Mas o Sinédrio passa resolutamente por cima de todas as formalidades legais. Prende Jesus durante a festa da Páscoa, na véspera do sábado, à meia-noite, e procede ao julgamento 1 hora depois da prisão. O ódio não tinha tempo de esperar pelo nascer do sol. E mais, é preciso que o povo, ao despertar, saiba que Jesus está condenado. Cairá por terra o entusiasmo das turbas quando ouvirem que o Supremo Tribunal de Justiça condenou o falso profeta como réu de lesa majestade divina e de lesa nação. Compareceu, pois, o Salvador na sala do pretório diante de todo o Sinédrio para motivar uma sentença de condenação. Tinha os juízes fantasiado uma conspiração contra a lei mosaica e subornado testemunhas falsas que, à custa do bom salário, deviam sustentar a acusação. Mas estas,
por se contradizeres umas às outras, foram colhidas em flagrante delito de mentira e impostura, fato que as expunha a graves castigos. Muito embaraçados pareciam os juízes, quando dois miseráveis ali foram formular uma acusação de tal natureza que era para impressionar vivamente a assembleia em peso. Ouvi-lhes dizer a Jesus, disse um deles: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O depoimento do segundo foi um tanto diferente. Segundo ele, tecia Jesus expressado da seguinte forma: eu destruirei este templo feito por mãos de homem e em 3 dias reconstruirei outro que não será feito com mãos humanas. Era esta acusação, aos olhos dos judeus, de suma gravidade, porque o templo personificava até certo ponto a nação, a lei e a todo o mosaísmo. Mas como transformar as palavras proferidas por Jesus em atentado contra o templo de Deus? Ele não dissera, posso destruir, ou destruir este templo em 3 dias, mas pelo contrário, destruí vós este templo, que equivale a dizer, na hipótese da destruição do templo, eu o reconstruirei em 3 dias. A ameaça contra o templo, a qual constituía o delito, era, portanto, uma pura invenção das testemunhas. E demais, dava-se às palavras de Jesus um sentido absolutamente alheio do seu pensamento. As expressões do que se servira provavam claro que falava do templo do seu corpo, daquele corpo que os judeus iam destruir e que ele, em prova do seu divino poder, ressuscitaria depois de 3 dias. Depois que os acusadores acabaram de falar, apontou Caifás ao divino mestre um olhar interrogador e intimou-lhes que respondessem. Mas Jesus ficou silencioso. Erguendo-se então, encolerizado, como um homem que se cresce objeto de desprezo, tomou a palavra Caifás. Então, não respondes nada à acusação que estes formulam contra ti? E Jesus continuou em silêncio. Não há que responder às testemunhas falsas, cujos depoimentos nem ao menos são concordes, nem aos juízes que peitaram aqueles caluniadores. E não responde à acusação de ter conspirado contra o templo quem, como Jesus, expulsou os vendilhões do templo para impedir a profanação da casa de Deus. Calando-se diante daqueles miseráveis, provava-lhes Jesus quanto eram indignos e ao mesmo tempo dava cumprimento à profecia de Davi. Os que procuravam um pretexto para me tirar a vida, proferiram contra mim coisas falsas e fúteis. Eu, porém, ouve-me a respeito deles como um surdo que não ouve e como um mudo que não abre a boca. Aquele silêncio não deixava de inquietar os conselheiros. Pensavam de si para consigo se Jesus, aquele doutor que tantas vezes os confundira com a sua ciência e eloquência, se dedignava de responder-lhes às acusações. Era porque as julgavam indignas de uma corporação tão respeitável como o Sinédrio. Também Caifás assim o entendia. E aquela humilhação fazia-os espumar de raiva. Pondo, pois, da parte acusações que para nada serviam, caminhou Caifás direto ao fim, fazendo perguntas que obrigariam Jesus a acusar-se a si próprio. Eu te abjuro, exclamou ele em tom ameaçador, eu te adjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não estava Jesus obrigado a obedecer a esta intimação, pois a lei mosaica proibia impor juramento ao acusado para não o colocar na alternativa de ou jurar falso ou acusar-se a si mesmo. Caifás, porém,
Contava com que Jesus não hesitaria em afirmar a sua divindade naquela circunstância solene. E em todo o caso, pensava ele, quer Jesus afirme, quer negue, perdido está do mesmo modo, pois, se nega, condená-lo-emos como impostor e profeta falso, visto que por muitas vezes afirmou perante o povo que era o Cristo e igual ao Pai que está nos céus. Se afirma, infligir-lhe-emos a pena ditada pela lei contra os blasfemadores e usurpadores dos títulos divinos. Não se enganou Caifás. Jesus, ao ver-se interpelado pelo pontífice sobre a sua personalidade divina e sobre a sua qualidade de Messias, quebrou o silêncio que tinha guardado desde o começo da sessão. Sabendo bem que os juízes não esperavam senão por uma afirmação da sua boca para lhe decretar a morte, respondeu ao sumo sacerdote com soberana dignidade: Acabais de dizer quem eu sou. Sim, eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. E agora escutai-me todos. Vereis um dia ao Filho do Homem, sentado à direita de Deus, descer sobre as nuvens do céu para julgar a todos os homens. Mal tinha formulado esta empolgante declaração, quando Caifás, sem tomar um momento para examinar, bradou como um furioso: Blasfemou, bem o vistes. É inútil interrogar novas testemunhas. E rasgou os vestidos com indignação para protestar, conforme queria a lei, contra a injúria feita a Deus. Mas o criminoso contra Deus era ele, o injusto e indigno pontífice. Com que direito declarava ele que Jesus tinha blasfemado? Conforme a lei, devia informar-se do parecer dos seus colegas e não impor-lhes brutalmente a sua opinião. Depois, a mais vulgar equidade exigia que se examinassem seriamente as afirmações do acusado antes de as reprovar como blasfêmias. Por que motivo não seria Jesus o Messias e o Filho de Deus, segundo o texto da sua declaração? Acaso não convinham à maravilha a Jesus de Nazaré os caracteres do Messias indicado nas Escrituras? Não tinha ele aparecido na época anunciada por Daniel, no momento em que o cetro saía de Judá, segundo o oráculo de Jacó, na cidade de Belém, como tinha profetizado Miqueias? A sua divina doutrina e a sua vida mais divina ainda, os seus milagres operados desde há 3 anos diante de todo o povo, os doentes curados e os mortos ressuscitados, não estabeleciam a sua divindade da maneira mais evidente? E, portanto, por que motivo condená-lo por se ter proclamado Messias e Filho de Deus? Mas Caifás, entregue às mais vis paixões, mostrou-se menos cuidadoso de esclarecer a sua consciência do que de satisfazer o seu ódio. Dirigindo-se, pois, aos seus colegas, verdadeiramente dignos dele, bradou-lhes de novo: Blasfemou. Que vos parece? Que pena merece? A morte, responderam eles de uma só vez. E Jesus escutou, calmo e impassível, aquela sentença monstruosa. Estava olhando com ar de piedade para aqueles malvados que friamente e sem exame condenavam à morte o Filho de Deus, porque já estava vendo o dia em que ele desceria do céu a caçar aquela execranda sentença e a tratar os seus autores conforme as regras da justiça inexorável.